Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 3 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui da 103,7 dessa quinta-feira. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. União Europeia propõe adiar por um ano lei que proíbe importação de produtos de áreas desmatadas. Ministério da Fazenda autoriza 199 marcas de bets no país. Goiânia não terá lei seca nesta edição da eleição, segundo o TRE Goiás. Dengue, 120 mil pessoas ainda não completaram o esquema vacinal em Goiás. Brasil vence Ucrânia de virada em jogo duro e vai à final da Copa do Mundo de Futsal. Goiás só deve ter chuvas regulares a partir de novembro, é o que dizem meteorologistas. Acidente com ônibus do Exército em Ipameri deixa pelo menos 2 militares feridos. TSU cria força-tarefa para investigar o mercado de bets no país. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de quinta-feira para todos. Sejam vocês bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Após pressões de países exportadores agrícolas como o Brasil, a Comissão Europeia propôs nesta quarta-feira adiar em um ano a implementação da lei antidesmatamento que deveria entrar em vigor no final deste ano. A proposta precisará da aprovação do Parlamento Europeu e dos Estados-membros, é o que disse a comissão, segundo a agência de notícia Reuters. A legislação prevê que a partir de 30 de dezembro as empresas europeias provêm que seus produtos importados não viriam de áreas desmatadas, do contrário, ficarão sujeitas a multas. A medida inclui produtos dos quais o Brasil é o maior exportador mundial, como carne, soja e café. Outras mercadorias que fazem parte da legislação são o cacau, produtos florestais como papel, celulose e madeira, borracha, óleo de palma, couro, móveis e chocolate. 6h38, um total de 199 marcas operadas por 95 empresas de bets estão autorizadas a continuar operando no país. O Ministério da Fazenda divulgou na noite desta terça-feira a lista das casas de apostas virtuais que pediram a autorização até o dia 30 de setembro e cumpriram os requisitos legais para se manter em funcionamento. Ao todo, são 193 marcas de 89 empresas a continuar operando em âmbito nacional. Ainda há 6 marcas e 6 empresas autorizadas a funcionar em âmbito estadual, 5 no Paraná e 1 no Maranhão. O número de empresas estaduais pode aumentar nas próximas horas, caso mais estados e o Distrito Federal enviem ao Ministério da Fazenda as bets autorizadas a funcionar localmente. O número de empresas autorizadas é menor que a quantidade de pedidos. Segundo o Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda, 180 empresas apresentaram 185 pedidos, dos quais 31 foram protocolados na segunda-feira. E a lista de bets, a qual acabamos de falar, é o primeiro passo para a regulamentação de loterias online. Essa matéria você confere agora com Norberto Notari. Divulgação da lista de casas de apostas online que podem operar no país é o primeiro passo para a regulamentação do segmento. A análise é da professora de Direito Civil e do Consumidor do IBMEC do Rio de Janeiro, Flávia Zangerolami. Neste primeiro momento, a lista inclui todas as empresas que, pelo menos, deram início ao pedido de autorização definitiva. As empresas que não obtiverem permissão por parte do governo brasileiro serão proibidas de atuar no país. Na última segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que aproximadamente 600 sites de apostas online
serão banidos do Brasil. Essas casas apresentaram irregularidades em relação à legislação aprovada pelo Congresso Nacional. A partir do ano que vem, as bets terão inúmeras responsabilidades junto à União para que possam atuar, como detalha a professora de Direito, Flávia Zangerolami. Vão ter que levar a efeito pagamento de outorga de 30 milhões de reais ao governo, vão ter que adotar políticas de identificação e classificação de risco dos clientes. Então, essas políticas, elas obedecem àquilo que a gente chama de travas. Ou seja, os apostadores serão identificados, classificados, vai haver uma avaliação de compatibilidade da capacidade financeira desse apostador em relação à aposta. Então, o governo, adotando toda essa política, também se coaduna com a proteção através da responsabilização por publicidades abusivas e enganosas. A professora de Direito lembra que as medidas adotadas também vão coibir o avanço dos influenciadores digitais que utilizam muito os serviços como publicidade. Haverá responsabilização das empresas pelas publicidades enganosas ou abusivas levadas a efeito pelos digital influencers. Ou seja, as empresas serão diretamente responsabilizadas pela publicidade que é realizada por esses influenciadores digitais, já corroborando a perspectiva que existe no Código de Defesa do Consumidor sobre responsabilidade solidária de todos os fornecedores na cadeia de consumo. A relação das chamadas bets autorizadas pode ser conferida no site gov.br/fazenda. A recomendação por parte da gestão federal é de que os apostadores resgatem o valor depositado caso a bet não seja uma delas. Os saques nessas plataformas poderão ser feitos em 10 dias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43 e Goiânia não vai ter lei seca nas eleições deste ano, assim como não teve na passada, foi o que informou a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral. Em relação aos demais municípios, a decisão cabe a cada juiz eleitoral. A lei seca é a proibição da venda e distribuição de bebidas alcoólicas. Ela é facultativa aos estados e municípios durante o pleito e costuma ocorrer às vésperas da eleição. Em 2022, 8 municípios decretaram a medida em Goiás, sendo um deles Senador Canedo. A cidade ficou vedada a venda de bebidas alcoólicas entre 18 horas da véspera da eleição e 18 horas do dia do pleito. Segundo o TRE goiano, até sexta-feira, outros municípios podem definir se terão ou não a lei seca. E a Secretaria de Estado da Saúde goiana informou que até o fim de setembro, 124.584 pessoas entre 4 a 59 anos ainda não tinham completado o esquema vacinal contra a dengue. A medida consiste em 2 doses do imunizante, com intervalo de 90 dias entre uma e outra. Conforme a pasta, foram aplicadas 281.159 doses da vacina ao todo. Destas, são 222.930 da primeira etapa e 58.229 da segunda. No recorte de 10 a 14 anos, tiveram 169.790 doses, 131.739 como primeira e 37.827 como segunda. Nessa faixa, 80 mil crianças e adolescentes ainda não retomaram para finalizar o esquema vacinal. Atualmente, a vacina está disponível no estado para a faixa etária de 6 a 16 anos. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação para um público de 10 a 14 anos. A Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Flúvia Amorim, diz que a proteção efetiva contra a dengue só ocorre com esquema vacinal completo. Um especialista em urna eletrônica explica como são feitos os procedimentos que atestam a segurança desse equipamento. Essa reportagem especial você confere com Emanuele Winder. Próximo da eleição, as dúvidas dos eleitores em relação à segurança das urnas aumenta.
Por isso, conversamos com um especialista em segurança de TI do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. A Justiça Eleitoral prima por essa segurança, prima pela legitimidade do voto, né, que o eleitor manifesta na urna. Então, todos os processos nossos são desenvolvidos para garantir essa fidelidade do que o eleitor digita na urna com aquilo que é apurado no dia da totalização. Durante todo o período eleitoral, vários procedimentos são feitos para atestar a segurança. Um ano antes da eleição, tem o teste público de segurança, que vários hackers podem participar e verificar essa integridade da urna. A gente tem no momento da geração de mídia, no momento da carga e lacre das urnas, que é o momento onde a gente leva os dados dos eleitores, os dados do candidato para a urna. Esse momento também tem algumas auditorias que podem ser verificadas, tanto com verificação do próprio sistema de votação, como também verificação de assinaturas digitais, pois esses sistemas, todos que estão na urna, eles são assinados digitalmente pelo TSE. Nessa eleição foi assinado dia 10 de setembro. Então, lá há a participação tanto do TSE como das entidades fiscalizadoras, como o OAB, Ministério Público, que assinam esses sistemas e a assinatura geram, então, resumos digitais, né, que são os hashes, são códigos, que podem depois ser verificados no momento dessas auditorias. Se houver qualquer alteração em qualquer sistema, em qualquer linha, em qualquer vírgula de qualquer sistema, essas assinaturas são modificadas e aí não vão bater. Se elas estão iguais às que foram assinadas, né, pelo TSE no dia 10 de setembro, é que está tudo ok, está tudo conforme como foi lacrado nesse dia. Nos últimos anos, a Justiça Eleitoral tem realizado eleições rápidas, transparentes e seguras. Por isso, no próximo dia 6 de outubro, quando você chegar na sua urna eletrônica, digite o número do seu candidato, assim como eu estou fazendo, e em seguida confira a foto para confirmar. Em seguida, vamos votar então para prefeito, da mesma forma, digitando o número do seu candidato, observando a foto e confirmando. Emanuele Winder, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47 e no sufoco, com 2 gols de Diego, o Brasil venceu a Ucrânia por 3-2 na semifinal da Copa do Mundo de Futsal deste ano, nesta quarta-feira, e avançou à final, algo que não acontecia desde 2012. A seleção brasileira vai disputar o hexacampeonato mundial neste domingo, ao meio-dia, horário de Brasília, contra a Argentina ou França. A adversária será decidida na outra semifinal, na quinta-feira, também no meio-dia. E em jogo do primeiro tempo movimentado, o Atlético Mineiro largou em vantagem sobre o Vasco na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil, jogando na Arena MRV. Nesta quarta-feira, a equipe saiu atrás após um belo gol de Coutinho, mas conseguiu com Guilherme Arana e Paulinho antes do intervalo virar o jogo. Com o resultado, o Atlético joga por empate para disputar a final da Copa do Brasil. Qualquer vitória vascaína por um gol leva a decisão da vaga para as penalidades. Vale lembrar que o jogo de volta será apenas no dia 19 de outubro, em função da pausa do calendário de futebol nacional para a data FIFA. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Prudência é a palavra-chave para o início do plantio da soja em Goiás. Desde 25 de setembro, os produtores estão autorizados a iniciar a semeadura no estado, mas, segundo o Clodoaldo Calegari, produtor e presidente da AproSoja Goiás, essa decisão deve ser tomada com cautela. Embora chuvas pontuais tenham trazido alívio em algumas áreas, a maioria dos municípios ainda enfrenta volumes insuficientes para um plantio seguro, é o que afirmou ele. Calegari ressaltou que a decisão de semear é particular para cada produtor, baseada no conhecimento da propriedade e na disposição para assumir riscos. Com margens de lucros apertadas, um replantio pode impactar negativamente tanto na produção quanto no sucesso da safra. As expectativas são otimistas. Entre 11 e 15 de outubro, espera-se que as chuvas se tornem mais volumosas e regulares, incentivando um aumento na semeadura em Goiás, especialmente nas regiões mais afetadas pela seca. O longo período de estiagem, com algumas áreas sem chuvas desde o início de abril, também representa uma preocupação. Os solos extremamente secos e aquecidos demandam cuidados especiais para garantir uma boa emergência das lavouras. Portanto, é essencial que a capacidade do campo do solo se restabeleça, assegurando uma plantação saudável e produtiva. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia.
Bom dia. Como vocês sabem, houve uma reunião em Barbados e um acordo que foi assinado por todos os presentes. O Brasil estava lá para fazer a eleição na Venezuela, para o Maduro mostrar que a Venezuela é uma democracia e demonstrar que o sistema eleitoral dele é transparente, melhor que o brasileiro. Isso ele demonstrou. E aí foi convidada, naquele acordo, uma instituição, Centro Carter, que é patrocinado pelo ex-presidente Jimmy Carter, para verificar as eleições, para testemunhar a eleição. Pois ontem o Centro Carter entregou à Organização dos Estados Americanos as atas da eleição, até o momento em que Maduro percebeu que estava perdendo feio e mandou interromper tudo. Mas um momento já era tarde. 83,5% das atas já eram conhecidas. Transparência na Venezuela, realmente. Né? E isso foi entregue e a chefe da delegação que lá estava, o nome dela é Ginny Lincoln, se não me engano, ela mostrou que o embaixador Edmundo Gonçalves estava com mais de 60% dos votos, portanto ganhou a eleição. Entregou isso ontem para a OEA. Está aí definitivo. Eu mostrei o outro dia um episódio muito na televisão que apoia Maduro, a Globovisión, lá em Caracas. Estava entrevistando o professor de Direito Constitucional da principal universidade da Venezuela, e ele pegou o celular e mostrou, não é muito fácil, perguntou para o apresentador, chamado Carlos, Carlos, qual é o seu título de eleitor e tal, procurou, foi lá. E aí leu o resultado da ata, onde o apresentador votou. Estava dando 94, se não me engano, 94 votos para Maduro e 390 e tantos para o embaixador Gonçalves. Então, tá aí. Centro Carter, que está no acordo de Barbados para fiscalizar a eleição, mostrando que Maduro perdeu. O adversário fez mais de 60% dos votos. Queria falar do discurso de um deputado aqui no Parlamento de Portugal, que se chama Assembleia da República. Ele fez um discurso sobre a ideologia de gênero, sobre a educação nas escolas, mostrando que os países mais avançados estão banindo o celular das salas de aula, para que as crianças voltem a folhear livros, voltem a aprender a escrever manualmente, que isso estimula muitas funções do cérebro, muitas funções, inclusive musculares e neurológicas, neurais. Enfim, depois disse, olha, eu não vou... O nosso amigo socialista aqui falou em portugueses e portuguesas. Por quê? Se somos todos portugueses. Portugueses já é neutro, não somos portuguesos e portuguesas. E ele achou graça dessas bobagens que estão querendo fazer com a língua, e com essas coisas gravíssimas que estão fazendo com as crianças nas escolas, com essa ideologia de gênero. Bom, e para encerrar, um fazendeiro de Santa Catarina estava lá refazendo a cerca dele e descobriu, estava fazendo a cerca com o GPS. Opa, peraí, eu não tô no Paraná. Vieram me multar aqui como se eu tivesse terra no Paraná. Vieram as autoridades do Paraná me multar. Não, a terra é de Santa Catarina. Foi lá e mostrou. Descobriram que 490 hectares de Santa Catarina estavam no mapa do Paraná. E as autoridades do Paraná cobrando imposto, cobrando multa sobre essa área. Houve uma medição em 1918, 1919, só que não tinha os mesmos instrumentos de hoje, Então vão corrigir isso. Lá no município de Garuva, Santa Catarina, e pega Tijucas do Sul e Guaratuba de São Paulo, na divisa estadual. Aproveito para esclarecer, outro dia eu falei em divisa municipal, não, é limite municipal, muita gente me corrigiu. Limite municipal, divisa estadual e fronteira nacional. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento
Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64 3661 1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h55, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, país já tem 94 milhões de dependentes dos programas sociais. Ministério Público, Mato Grosso pode atingir temperaturas de 50 graus e Centro-Oeste deve se tornar inabitável em pouco tempo, é o que diz uma pesquisa. Candidato apoiado por Naissoitan Leite em Iporá tem registro impugnado. Você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o horário eleitoral gratuito. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. 7 em cada 10 brasileiros em idade ativa para o trabalho começaram esse semestre inscritos nos programas sociais do governo federal. Já são 94 milhões de pessoas com idade variável entre 15 e 64 anos registradas desde agosto no CadÚnico, guichê de acesso a 4 dezenas de modalidades de benefícios sociais. Isso equivale a quase metade da população brasileira. Tem dimensão equivalente à de um país como o Egito, uma das 15 nacionais mais populosas do planeta, segundo a ONU. Desse total, mais da metade depende do Bolsa Família para sobreviver. Segundo dizem, uma fotografia do país enclausurado na economia de baixa renda. Outro retrato está nos dados oficiais sobre a evolução do emprego. De janeiro a julho foram criados 1,49 milhão de empregos formais. Houve, portanto, um aumento expressivo em relação ao volume de novos contratos de trabalho realizados nos primeiros 7 meses do ano passado. Pelas contas do governo, foi o melhor resultado no período pós-pandemia. Ocorre que amplia a maioria, 77% desses novos empregos foi direcionada a indivíduos inscritos no CadÚnico, quase todos beneficiários dos programas sociais. A pesquisadora Ana Paula Paz projetou que Mato Grosso pode registrar até 50 graus em pouco tempo se nada for feito para diminuir as consequências do aquecimento global. O cenário crítico foi apresentado durante o primeiro seminário de mudanças climáticas realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso em colaboração com a concessionária de energia Energisa em Cuiabá, entre segunda e esta última terça-feira. O objetivo do seminário é discutir e colocar em prática ações para tratar a emergência climática atual. Ana ainda revelou que o clima vem apresentando eventos cada vez mais extremos e regiões como o Centro-Oeste provavelmente se tornem inabitáveis entre 2030 e 2050, registrando temperaturas insuportáveis. Ela pontuou também que 2023 foi considerado o ano mais quente de todos os tempos no mundo e 2024 pode superar, já que em setembro do ano passado as temperaturas acima de 40 graus duraram até uma semana, enquanto que neste ano praticamente o mês inteiro ultrapassou a marca. No dia 22 de setembro, Cuiabá bateu recorde de temperatura pela 7ª vez em menos de 2 meses, com 43 graus, se tornando a cidade mais quente do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. 7h19, inadimplência tem queda no país, de acordo com pesquisa da Serasa. Vamos saber dos detalhes com a Priscila Mendes. A inadimplência no Brasil registrou queda, refletindo uma melhora no cenário econômico e financeiro do país. De acordo com o mapa da inadimplência e negociação de dívidas da Serasa, mesmo com 72 milhões de inadimplentes, o mês de agosto registra a terceira menor marca do ano em número de endividados. Essa redução representa menos 200 mil nomes no cadastro de negativação do país. Tiago Ramos, coordenador da Serasa, destaca a tendência observada em agosto e como a instituição está contribuindo para a redução da inadimplência no país.
Em agosto houve uma leve redução na quantidade de pessoas inadimplentes, 0,28% a menos, porém é um indicador positivo, sim. Toda a queda da inadimplência deve ser comemorada. A Serasa está contribuindo com a redução da inadimplência do Brasil, oferecendo cada vez mais ofertas de negociação de dívidas no site Serasa, no aplicativo Serasa. Todas as agências dos Correios do Brasil estão com parceria com a Serasa, oferecendo negociação de dívidas. Ainda segundo o mapa da inadimplência e negociação de dívidas da Serasa, os estados com menos endividamento são Piauí e Santa Catarina, com 35% da população adulta inadimplente em média. E o coordenador da Serasa explica como o consumidor pode ter o nome limpo instantaneamente. As formas de pagamento das dívidas hoje com a Serasa são boleto e Pix. E ao pagar a dívida com o Pix, o nome do consumidor fica limpo em até 24 horas, tanto para pagamento à vista como parcelado. A Serasa também reforça o alerta que a Serasa não envia mensagem para ninguém ou não liga para os consumidores. Eles que precisam nos procurar através dos nossos canais oficiais. Para contribuir com a redução da inadimplência, a Serasa está colocando 550 milhões de dívidas vindas de 1.000 empresas que oferecem oportunidades de descontos para consumidores de todo o país. Para isso, basta acessar os canais da Serasa, site ou aplicativo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h22. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás negou o recurso e manteve impugnado o registro da candidatura de Danilo Gleick Alves dos Santos, candidato à Prefeitura de Iporá pelo Partido Liberal, e seu vice, Adriano Sena Silva Coutinho. A chapa é apoiada pelo atual prefeito Nassoitan Leite, que chegou a ser preso no ano passado, indiciado por tentar matar a ex-mulher e o namorado dela. A ação foi movida pelo Ministério Público Eleitoral com base em condenações por crimes de responsabilidade que tornam Danilo inelegível, de acordo com a lei complementar. Anteriormente, o juiz eleitoral João Geraldo Machado já havia aceitado a impugnação em primeira instância. Nesse sentido, a defesa recorreu ao TRE goiano, mas o recurso foi negado, indeferindo o registro da candidatura do candidato e da sua coligação Iporá, mais ação e desenvolvimento. Conforme o promotor eleitoral da 53ª Zona Eleitoral, o Écio Teles de Oliveira, Danilo Gleick foi condenado por descumprimento de ordens judiciais e a realização de despesas sem autorização legal. Mesmo após o Superior Tribunal de Justiça conceder uma tutela cautelar para suspender os efeitos de uma das condenações, o TRE Goiás manteve a inegibilidade de Danilo Gleick com base na outra condenação que permanece vigente. A defesa entrou com novo recurso e a decisão ainda aguarda a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral. E Goiás deverá ter chuvas regulares apenas a partir de novembro, isso de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO. Até lá, as chuvas no estado acontecerão de forma irregular, ou seja, não serão constantes. Temos uma previsão melhor para os dias 9, 10 e 11 de outubro, quando poderão ocorrer chuvas mais intensas em Goiás, mas é preciso cautela, não significa que a chuva veio para ficar. Por enquanto, elas serão irregulares, sem constância observada, é o que explicou André Amorim, o gerente do CIMEGO. Em entrevista, André destacou que as temperaturas seguem elevadas em todo o estado e a umidade do ar permanece baixa durante as tardes nos próximos dias de outubro. A expectativa de chuvas constantes neste momento é baixa, segundo o gerente. Amorim também destacou que quanto maior o distanciamento temporal, maior a dificuldade de se fazer previsões precisas, o que torna impossível definir uma data exata para o início das chuvas regulares. 7h24. E apesar das chuvas que caíram em algumas regiões de Goiás no último final de semana, como dissemos, o período chuvoso só deve começar mesmo no fim de outubro, início de novembro. Quem vai trazer todos os detalhes é Isabela Mendes. A chuva do último sábado animou muito o goiano, que não aguenta mais o calor. Refrescou bastante, né? Tava muito quente, né? Mal tava conseguindo dormir de noite, né? A chuva foi boa, mas hoje já amanheceu muito calor, né? Parece que não teve nem chuva. Tomara que venha mais.
Apesar da chuva que caiu em Goiânia ter melhorado um pouco do clima, o calor já voltou com tudo. Segundo dados do Instituto de Meteorologia de Goiás, mesmo com a melhora da umidade do ar, as temperaturas estão em alta, com ondas de calor previstas para até sexta-feira. Tivemos dentro da Grande Goiânia diferentes quantidades de chuva, né, variando desde 6 milímetros até 22 milímetros. Então foi irregular dentro da Grande Goiânia, mas que trouxe também um alívio em termos aí de temperatura, como também aquela limpeza da atmosfera, né, que estava muito poluída em termos de poeira, foligem, fumaça. Traz só aquele alívio momentâneo e que volta a aquecer novamente. A chefe do INMET explica que a previsão de pancadas de chuva deve acontecer a partir da segunda semana de outubro. Ainda teremos dessa forma no mês de outubro mais irregular, mais de pancada, e a regularidade mesmo da chuva está sendo prevista mais para novembro, final de outubro, novembro, aí sim a regularidade dessas chuvas começa a ter mais consistência e em quantidades que venham a trazer aí já percolação no solo, aumento da umidade, né? Favorecendo assim uma melhor qualidade em termos de umidade, um aumento aí da umidade. Até que a chuva chegue com intensidade, a veterinária Poliana conta que o jeito é improvisar, principalmente nos cuidados com os bichinhos de estimação. Eu tenho bichinhos em casa, então coloco bastante vasilha de água espalhada pela casa e ar-condicionado ligado, porque nesse calor não dá para ficar. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h27. E o Flamengo superou o Corinthians por 1-0 na noite dessa quarta-feira no Maracanã e saiu em vantagem por uma vaga na final da Copa do Brasil. Alexandro marcou o gol do rubro-negro, que teve a estreia de Felipe Luiz no comando do time profissional. O jogo de volta será no dia 20 de outubro, um domingo, na Neoquímica Arena. Os times discordam e brigam na justiça por causa da data da partida. Inicialmente, o duelo seria no dia 16, na quarta-feira anterior, mas foi passado para frente por causa da data FIFA. Em sua candidatura para a reeleição na presidência do Palmeiras, Leila Pereira confirmou que a Crefisa e a FAM deixarão de ser as principais patrocinadoras do Palmeiras. A ideia é expandir os ares e deixar novas marcas investirem no Palmeiras, algo que não acontece desde a chegada da Crefisa como patrocinadora master. Agora, em meio desse boom de casa de apostas, uma nova chega para aportar muito dinheiro dentro de um contrato master com o Palmeiras. De acordo com o portal Torcedores, o Esporte da Sorte, patrocinadora master de futebol profissional feminino do Palmeiras, tem interesse em aportar o profissional masculino do Verdão. Curiosamente, o investimento seria maior do que com o Corinthians, que também é patrocinado pela empresa de apostas esportivas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a greve trabalhista que fecha portos na costa leste no Golfo dos Estados Unidos pode causar interrupções significativas no comércio de fertilizantes. Foi o que disse o vice-presidente de assuntos governamentais da Fertilizers Institute, Ryan Bowley. Segundo ele, mais de 70% das importações de fertilizantes da costa leste e do Golfo entram pelo porto de Nova Orleans, enquanto mais da metade das exportações passa por Tampa. Além disso, mesmo que terminais de granéis não sejam afetados, a paralisação tem efeito sobre os terminais portuários e containers. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços iniciou a proibição de cartões de crédito como meio de pagamento em apostas e jogos online. A decisão ocorre após reunião extraordinária que contou com representantes da Visa, Mastercard, Elo, American Express, além de bancos e meios de pagamento. O Ministério da Fazenda proibiu a modalidade de pagamento em bets a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Pagamentos por Pix, transferência, boleto e cartões de débito ou pré-pagos ainda serão permitidos para fazer apostas. Dados do setor indicam que 90% das apostas são feitas por Pix. A Zabex diz que o uso do cartão de crédito dentro desse segmento se revelou inexpressivo. Ministro critica a ANEEL e cobra ação para reduzir valor da energia. A matéria com Yuri Hudson. Ministro de Minas e
Energia, Alexandre Silveira, voltou a criticar a Agência Nacional de Energia Elétrica. Nesta quarta-feira, Silveira afirmou que a ANEEL está boicotando o governo Lula. O ministro tem cobrado da agência uma posição pública e comportamento mais técnico e menos político, segundo ele. Silveira tem feito apelos para que a ANEEL use a chamada conta bandeiras para amenizar o impacto do acionamento da bandeira vermelha patamar 2 na conta de luz dos brasileiros. Tomara que os diretores da ANEEL sejam responsáveis com a responsabilidade que eles dizem ter e a prerrogativa de decidir quanto os brasileiros e brasileiras e quanto a nossa economia paga pela energia. Mas o que eu oficiei à ANEEL é que eu entendo que ela deveria reavaliar o quanto ela precisa manter nessa conta chamada de conta bandeira para poder ter um colchão de socorro no caso de dificuldade hídrica, mas eu entendo que os valores que estão no caixa das distribuidoras não deveriam ser tão altos e que ela poderia estar impactando menos a conta de energia do povo brasileiro nesse momento. Até junho deste ano, a chamada conta bandeira somava um saldo de 5,2 bilhões de reais. A proposta oficial de Silveira, feita à ANEEL, é que parte destes recursos sejam usados para amenizar a alta na energia elétrica. A fala de Silveira ocorre em meio a um desgaste da relação com a agência após meses de cobrança por parte do governo por mais rapidez na regulamentação de uma série de políticas setoriais, como uma definição para o caso da distribuidora de energia do Amazonas. Já a ANEEL se queixa dos prazos exíguos para aprovar regulamentações diante do enxugamento do quadro de profissionais, além de uma cadeira vaga na diretoria. Com um dos postos de diretoria vago desde maio deste ano, vários processos acabam com votações empatadas e outros sequer são pautados para deliberação. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7h32, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, acidente com ônibus do Exército em Ipameri deixa pelo menos 2 militares feridos. TSU cria força-tarefa para investigar o mercado de bets aqui no país. E claro, espaço também para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já com informações para você. Jornal Verde Vale.